Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar dando umas dicas aqui, ensinando como montar um primeiro aquário, né? Quais são as coisas importantes da gente aplicar, tanto para quem está começando agora, quem já tem um peixinho, ou para quem planeja montar o primeiro aquário. Eu fiz de uma forma bem básica, porque eu sei que pesquisando e vendo de fora pode parecer muito complexo, então tentei ser o mais breve possível. Então, eu peço desculpas já pelo PowerPoint, bem simples aqui, parecendo trabalho de escola, mas eu fiz bem básico só para passar essa mensagem para ajudar quem está querendo iniciar no hobby ou quem já iniciou e está querendo um direcionamento. Então, vamos lá. Para montar o primeiro aquário, né, precisamos do aquário em si, sendo um recipiente. Não necessariamente ele precisa ser de vidro assim onde o ponteiro mostra, mas tá ótimo. Esse aqui ele é de 20, 20, 20, então 20 de altura, 20 de comprimento, 20 de largura. É ótimo. Aqui embaixo mais um exemplo dele. Então, o aquário de vidro tradicional, uma ótima opção. Acaba sendo um pouco mais caro para quem está iniciando. Tem quem queira gastar, tem quem não queira investir tanto. Para quem não quer investir tanto nesse início, uma opção muito legal é uma caixa organizadora. A caixa organizadora você pode testar, criar um ecossistema ali, ter um peixinho, ver se você gosta, ver se é isso mesmo que você quer. Ou um vaso de plantas. Para quem já tem um vaso assim, muito legal iniciar dessa forma também. A única coisa que eu falo para tomar cuidado é, se for o vaso de plantas, só verifica se ele não muda os parâmetros da sua água. Alguns, por exemplo, plástico, aí não mudaria, mas alguns tipos de concreto, tijolo, essas coisas podem acabar mudando. Então é interessante dar uma olhada. E a caixa organizadora que não tenha nenhum resíduo de químicos, detergente, sabão, nada do tipo. Aqui eu coloquei a beteira, eu não recomendo ela para nenhum tipo de peixe. Porque o tamanho é muito pequeno, geralmente fica de 1, 2, 3, 4, 5 litros. E quanto menos água, então em 1, 2 litros, mais instável fica. Então é muito complicado da gente ter um ambiente bonitinho, bem estável para o nosso animal. Então eu não recomendo isso daqui. Se puder evitar colocar em uma caixa organizadora, 1000 vezes melhor do que a beteira. Tá, agora já temos nosso recipiente, vamos prosseguir. O substrato é essa parte aqui de baixo do aquário, né? Que às vezes é areia, pedras ou alguns não tem nada. Para que a gente quer um substrato? Alguns tipos de peixes se arrastam no fundo, então é interessante ter isso para eles, além de que o substrato também colabora com a biologia do nosso aquário. Ele acumula bactérias benéficas que ajudam a decompor matéria orgânica, a estabelecer um sistema em si. E aí, o que a gente pode usar? Tem tantas opções, né? Eu recomendo essas duas para iniciantes. Areia de duna, que é essa opção aqui acima, fica dessa forma, bem bonito, ou cascalho de rio. Eu recomendo essas duas porque elas não alteram o parâmetro da água, então pH, KH não seria tão alterado, não seria alterado em geral por conta desse. Então traria uma estabilidade, além de ficar bonito e colaborar biologicamente. Outra opção de decoração que eu recomendo são as decorações naturais, troncos e raízes. Eles também acumulam um pouco daquelas bactérias, mas geralmente as decorações são mais estéticas. Tem gente que usa as artificiais, eu já usei, hoje em dia eu não gosto tanto, eu uso mais naturais. Uma raizinha, um tronco, pode comprar um, na loja de aquarismo ou então pegar na natureza e tratar, mas aí teria que assistir um vídeo especializado nisso. Mas então, montagem inicial eu falaria isso: substrato, areia de duna ou cascalho de rio, uma raizinha, isso aqui é uma raiz, por exemplo, ó, muito legal. Temos o nosso recipiente e temos o nosso substrato. Agora a pergunta: filtragem. A gente precisa de um filtro para manter um peixe, para ter um aquário saudável? A resposta é sim. E por quê? Porque se nós não tivermos como tirar um pouco dessa carga biológica, né, essa carga, todos os materiais em decomposição, às vezes que a gente nem vê, né, da respiração do peixe, que gera amônia, aquilo a longo prazo não vai sair sozinho. E se você só repor a água, ele não vai se diluir. Então, precisa sim de um filtro de água. Agora, tem alguns que são muito complexos e alguns que são simples. Minha recomendação para filtro iniciante é esses dois aqui de cima.
um filtro interno. Esse aqui você coloca dentro da água, aqui dentro tem uma esponja filtrante, pronto, ele faz o trabalho sozinho. Ou o filtro de espuma, também chamado de filtro de esponja. Esses dois ficam dentro da água, você só precisa colocar ele lá. Este vai num compressor de ar, esse aqui já é a própria bombinha aqui, essa cabeça, e pronto. Eles vão colonizar bactérias boas que vão trazer uma ajuda muito grande para o seu aquário. Vão garantir que ele possa ter uma biologia legal e se mantenha. A questão é que ambos ficam dentro da água. Eles têm pouca manutenção, eles são simples, então eu recomendo eles para iniciantes, mas vamos explorar as outras opções também. O filtro hang-on, acredito que vocês já tenham visto, fica com essa parte aqui pendurada ali atrás do aquário, né? Circulando água. Ele puxa por meio desse tubo aqui, passa por aqui. Ele é muito bom. Eu tenho aqui alguns dos meus 5 aquários, eu tenho 3 hang-ons. A única questão é que ele exige uma certa manutenção que às vezes pode ser um pouquinho mais complicada. Você tira essa tampa, você tem que trocar, né, o perlon, a manta filtrante e às vezes o motorzinho pode ficar emperrado. Assim, se você tem raízes ou musgo, coisa assim, a longo prazo. Se é um aquário simples, assim, com betinha ou que não tenha plantas, eu imagino que vai durar anos sem você ter que abrir ele todo. Claro, trocando a manta filtrante aqui. Mas é uma recomendação boa. O outro é o canister, que é esse equipamento aqui que fica fora do aquário. Ele é fora esse sump aqui embaixo, né, que é um sistema elaborado. O canister é muito eficiente. Eu utilizo o canister nos meus aquários grandes, um de 200 litros e um de 400 litros. Ele é muito forte, ele faz assim, 2.000 litros por hora de filtragem, alguns vão até 5.000. Ele é mais elaborado. Tem muito mais espaço para mídias, que é essa coisa aqui embaixo, né? Esse tubinho. O que ele faz? Ele é como se fosse uma casa para você colonizar as bactérias. Eu preciso colocar dentro do meu filtro? Sim e não. Se é o filtro de esponja, esse aqui, não colocamos mídia. A própria esponja já faz a filtragem biológica e mecânica. Neste aqui você pode colocar, mas não é necessário, porque ele já vai ter uma esponja aqui dentro. Se é um aquário com baixa demanda, um peixinho só, 2, 3, não é necessário. No hang-on, aí já é mais interessante você colocar mídias biológicas, no canister também, e esse aqui de baixo é o sump, que é quase um aquário que fica embaixo do seu aquário, na maioria das vezes, e ele tem todas as etapas de filtragem. Esse aqui já é muito elaborado. Este e o canister eu não recomendo para iniciantes. Também eu esqueci de mencionar que também tem a opção de filtros caseiros, né? Gente que faz assim a famosa gambiarra. Eu não sei fazer, então não vou conseguir ensinar, mas se quiserem dá para dar uma pesquisada aí, muita gente ensina a fazer filtros caseiros. Bom, escolhemos nosso filtro, temos o recipiente e nosso substrato. Agora, manutenção. É necessário? Sim. A gente não pode deixar o aquário lá e pronto, vai viver para sempre. Não, a gente tem que fazer manutenção nesse aquário. A parte mais importante da manutenção é a TPA, que é a troca parcial de água. Ela consiste em tirar parte da água velha do nosso aquário, né? Então seria 20%, alguns fazem até 50%, né? Então tirar metade do aquário. Eu acho muito, eu geralmente faço 20% a cada 2 semanas. E colocamos água nova. A água nova é importante colocarmos o anticloro, porque o anticloro ele vai remover, além do cloro que é prejudicial aos peixes, metais pesados, e no caso do Prime, ele também neutraliza a amônia por alguns momentos, então ele é muito bom para alguma emergência, esse produto aqui, o Prime. Os anticloros geralmente só tiram o cloro e os metais pesados, o Prime faz isso e também neutraliza a amônia por 24 a 48 horas, geralmente, onde deixa ela não tóxica para você ter tempo de resgatar, né, seus animais em alguma emergência, algum pico que possa ocorrer. E por que a gente tira a água antiga, né? Porque ela acumula amônia, nitritos, nitratos, que são químicos prejudiciais para os nossos animais a longo prazo e alguns até a curto prazo. Então, ficamos assim na questão da TPA, utilizamos o anticloro. E aí eu recomendo também a utilização dos testes para você saber o pH da sua água,
amônia, se o seu aquário está com amônia. O pH da água é para você saber quais tipos de peixe você pode colocar ali, para ver qual água vem da sua torneira. Então, legal, se você tem um pH neutro, você pode utilizar lá o cascalho de rio, que não altera o pH, mantém ele estável e prontinho. Mas é interessante ter os testes só para você acompanhar como está a vida do seu aquário. Pronto, finalizando, a última coisa seria recomendação de peixes. Tem esses 4 tipos de peixes que eu coloquei aqui, que eu acho apropriado para iniciantes. Esses aqui são os guppies, são bem resistentes, as molinésias, paulistinhas e o beta. Não é para colocar todos juntos aqui, estou colocando alguns tipos de peixes recomendados para iniciantes. O beta, o ideal é ele viver sozinho mesmo e alimentar pouco. Já os guppies vivem em conjunto, na maioria das vezes, molinésias também e paulistinhas também. Bom, é isso para montar um aquário. Eu também diria, dependendo da sua região, se faz muito frio ou se tem flutuação de temperatura, investir em um termostato. Pode ser importante, mas é isso. O guia básico para cuidar e ter um aquário seriam esses princípios aqui. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser algum comentário, põe aí. E é isso aí. Valeu, obrigado.